Alô, pré-calouro, tudo bem? Aqui é o professor Renato Velas, de Geografia. O tema de nossa aula de hoje será Urbanização Brasileira e Mundial. Pegue sua caneta, anote seu caderno. Até já! Vamos lá, pré-calouro. Vamos começar entendendo o conceito de urbanização. Urbanização, para a maior parte dos autores, tão somente é o aumento populacional urbano superior ao do campo. Esse é o conceito majoritário. Outros autores dizem que a urbanização também pode ser entendida como sendo a chegada do modo de vida urbano no campo. E o que seria isso, professor? Seria a chegada de novas tecnologias como smartphones, a própria eletricidade, algumas marcas de roupas, calçados, o próprio agir, falar urbano chegando no campo. Para alguns autores isso também é urbanização. Não devemos confundir urbanização com urbanismo. O urbanismo é adequar a cidade com infraestrutura, adequar a cidade para proporcionar uma qualidade de vida melhor aos seus habitantes. Então, urbanismo é planejamento da cidade, enquanto urbanização é o crescimento populacional da cidade superior ao do campo. Outro conceito muito importante para nós é o conceito de cidade. O que é uma cidade? Aí eu vou te responder da seguinte forma, depende, pré-calouro. Internacionalmente, utilizamos o critério quantitativo, ou seja, para definir o que é cidade, trabalhamos com o número mínimo de habitantes. Por exemplo, na Dinamarca, uma aglomeração de pessoas com o número de 250 habitantes já pode ser considerada uma cidade. Para a Organização das Nações Unidas, 20 mil habitantes é uma cidade. E no Brasil? Ora, no Brasil é diferente. Nós utilizamos aqui o critério político-administrativo, ou seja, para ser a cidade, a localização deve ser a sede municipal. Isso quer dizer que nela deve estar instalada a prefeitura, a Câmara de Vereadores e até mesmo uma representação do Poder Judiciário. Outro conceito muito importante é o conceito de metrópole. Metrópole é uma cidade? Sim, mas não é uma cidade qualquer. A principal característica de uma metrópole é que ela exerce influência em cidades vizinhas. Essas cidades podem estar muito próximas, ou então pode haver um distanciamento maior. No Brasil nós temos, por exemplo, metrópoles a nível nacional, assim como temos também metrópole a nível regional, como é o caso de Manaus. Mas, definitivamente, o que é uma metrópole? É uma cidade que exerce grande influência, é uma cidade que possui, normalmente, mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade que recebe os maiores investimentos, sejam eles públicos ou privados, é uma cidade que possui os melhores equipamentos urbanos, ou seja, a melhor infraestrutura urbana, seja de uma região ou até mesmo de um país como um todo. Atenção, pré-calouro, outro conceito, o conceito de conurbação. Veja só, conurbação é a junção espacial entre cidades. Professor, mas o que é isso? Imagine que as cidades podem crescer de duas formas, horizontalmente ou verticalmente. Pense em algo que cresce para os lados. Para com isso, não olha para mim, pré-calouro, presta atenção. Imagine a cidade se expandindo de forma horizontal, ao ponto de encostar em outra cidade. Isso causa uma junção espacial. Isso é conurbação. Da junção espacial, nós também podemos encontrar uma junção funcional, ou seja, as cidades começam a compartilhar serviços. Vamos pegar como exemplo o caso do Paraná, onde nós temos ali o aeroporto Afonso Pena, sendo que o serviço do aeroporto é compartilhado entre duas cidades, Curitiba, capital do Paraná, bem como também São José dos Pinhais, que é a cidade onde está localizado o aeroporto. Então, conurbação é essa junção espacial, uma cidade encosta na outra, e isso acaba gerando uma junção funcional, que é o compartilhamento de serviços. Vamos lá, pré-calouro, outro conceito, um dos que mais tem constado em prova é o conceito de megacidade. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, são cidades realmente muito populosas. Tão importante quanto saber o que é uma megacidade é também entender que a maior parte delas está localizada nos países subdesenvolvidos ou emergentes. Entenda, das 10 maiores megacidades do mundo, 8 estão localizadas em países subdesenvolvidos, apenas 2 em países desenvolvidos, respectivamente Tóquio e Nova York. Outro conceito muito importante é o conceito de megalópole, que é a conurbação entre metrópoles ou regiões metropolitanas. Um exemplo que nós podemos citar é a Boswash,
que vai de Boston a Washington, costa leste norte-americana, onde mais de 30% da população dos Estados Unidos ali reside. Estamos falando de algo em torno de 90 milhões de habitantes. No Brasil, nós também temos uma megalópole de formação. Temos sim, a Rio-Samp, aquela que começa ali em São Paulo, vai até o Rio de Janeiro, ao longo do Vale do Rio Paraíba, se direcionando para Campinas. Nossa megalópole está ainda em processo de formação. Portanto, pré-calouro, não esqueça, megalópole é a maior categoria espacial urbana que nós temos. Outro conceito pré-calouro, o conceito de hierarquia urbana. Hierarquia urbana pressupõe a ideia de subordinação entre as cidades. Mas como é que isso ocorre? Nós temos cidades como metrópoles nacionais, a exemplo de Brasília, que acabam influenciando todo o país. Aí nós vamos encontrar também as metrópoles regionais, a exemplo de Manaus, que vai influenciar uma parte da Amazônia, mais precisamente a Amazônia Ocidental. E aí nós vamos encontrar cidades menores, vilas. Então há aí uma relação de subordinação. Um outro conceito é o conceito de rede urbana. Rede urbana tão somente é as relações que existem entre as cidades. A partir daí nós temos a formação de um sistema de cidades que trocam entre si fluxos, sejam eles fluxos informacionais, fluxos comerciais, fluxos de pessoas, fluxos financeiros. Cada cidade em uma rede urbana é considerado um nó. E aí nós vamos analisar o direcionamento desses fluxos, de onde vêm, para onde vão, bem como também a intensidade dos mesmos. Outro conceito muito importante, o conceito de sítio urbano, tão somente é o local onde a cidade foi erguida, ou seja, a estrutura de relevo que está sobre o solo urbano. Aí nós vamos ter como exemplo Brasília. O sítio urbano de Brasília é um planalto, bem como o sítio urbano de Paris é uma planície. Então, falou de sítio urbano, lembre-se, relevo. Agora, um conceito que tem constado muito nos últimos vestibulares, o conceito de gentrificação. O que é gentrificação, professor? É muito fácil, observe. Gentrificação é a melhoria do perfil urbano, seja de um bairro ou de uma região da cidade. Como isso funciona? Toda cidade tem aquela região esquecida, aquele bairro esquecido, mais antigo, muitas vezes marginalizado. Então, o poder público chega e melhora a infraestrutura do bairro. Logo em seguida, a iniciativa privada também adentra esse bairro. Há uma melhoria do perfil daquele bairro. Você tem aí o aumento do valor do solo urbano. Então, realmente, há uma mudança, tanto visual quanto estrutural naquele bairro ou naquela região. Ah, professor, então quer dizer que a gentrificação é algo extremamente positivo? Pode ser visto assim também, mas também pode ser visto como algo negativo. No momento em que aquelas famílias de menor poder aquisitivo, muitas vezes são retiradas do seu lugar de origem e são mandadas para regiões bem distantes de onde moravam. Esse processo, infelizmente, ele tem um nome, ele é chamado de higienização social. Então, é um aspecto negativo da gentrificação. Vamos lá, pré-calouro. Uma outra situação que nós temos que avaliar é a diferenciação entre o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a urbanização é mais antiga, ela data da segunda metade do século XVIII, ela está intimamente ligada ao processo industrial mundial. Ela também é mais lenta. A Inglaterra, por exemplo, levou quase 100 anos para se urbanizar. Outra característica é uma urbanização mais planejada. Os gestores urbanos perceberam que o aumento populacional nas cidades exigia uma melhoria da qualidade de vida urbana, e aí começaram a adotar as cidades com infraestrutura adequada. E uma última característica, a urbanização nos países desenvolvidos, ela é mais integrada com o campo. A partir do momento que se verificou que o êxodo rural crescia, começaram a ser criadas políticas públicas para fixar o homem do campo no campo. Um exemplo disso foi a reforma agrária. E nos países subdesenvolvidos? Ora, é o contrário, né? Nós temos aí, portanto, uma urbanização mais recente do pós-Segunda Guerra Mundial, uma urbanização muito acelerada. O Brasil se urbanizou em menos de 50 anos pós-Segunda Guerra, uma urbanização sem planejamento, e aí nós notamos o famoso caos urbano, né? A infraestrutura que não é adequada para comportar toda a população e gerar uma qualidade de vida melhor. E nós notamos também que o êxodo rural continua intenso, portanto não há aquela integração com o campo. Essa é a urbanização nos países subdesenvolvidos. Uma outra forma de nós entendermos a cidade é classificá-la a partir de sua função urbana. Mas, professor, o que é função urbana? É o principal viés econômico da cidade,
é aquilo que vai gerar a maior parte da renda da cidade. Daí nós vamos classificar as cidades da seguinte maneira: nós temos cidades administrativas, que são aquelas cidades governamentais, onde o poder público realmente gera renda na cidade. A exemplo disso é Brasília, no Brasil, logicamente, e Washington, nos Estados Unidos. Nós temos as cidades industriais, onde a indústria é o principal viés econômico. São Bernardo do Campo, em São Paulo, Detroit, nos Estados Unidos. Temos as cidades religiosas, que são aquelas onde a religião determina o ganho econômico, o sustento econômico da cidade durante todo o ano. No Brasil, nós temos como exemplo Aparecida do Norte, e mundo afora temos como exemplo Jerusalém. Nós temos as cidades portuárias, a exemplo de Santos, em São Paulo, e Liverpool, na Inglaterra. E aí nós podemos classificar as cidades também como sendo cidades múltiplas. São aquelas cidades cujas atividades econômicas são extremamente diversificadas. O grande exemplo brasileiro é São Paulo, e a nível internacional temos Nova York. Aí você me questiona, pré-calouro: professor, o tema urbanização é muito vasto, muito amplo. Qual é o subtema que mais consta nas provas? E eu te respondo: atenção, são os problemas urbanos. Primeiro problema, a violência urbana. Quais são as possíveis causas que geram violência? Podemos falar da desagregação familiar, que corresponde ao não acompanhamento em relação aos filhos. Aí nós temos genitores que abandonam seus filhos, deixam crianças, jovens, adolescentes expostos à marginalidade. É muito mais fácil que eles sejam influenciados pela violência. Um outro fator são os baixos investimentos em educação e lazer. Olha, meus queridos, se quisermos solucionar esse problema da violência, não é só com policiamento, é investido principalmente em educação. Uma população mais educada, uma população mais informada, é uma população que opta pela não violência, opta pelo emprego e não pela maior facilidade que, teoricamente, o mundo do crime oferece. Um outro problema urbano que nós podemos citar é o desemprego estrutural, que é o desemprego típico da cidade. Mas o que é isso, professor? É tão somente a substituição da mão de obra humana pela máquina. Ou seja, nas cidades nós temos as fábricas, e as fábricas se modernizam cada vez mais. E ao se modernizarem, compram robôs e vão demitir os homens. E aí você tem a substituição da mão de obra humana pela máquina. Um outro problema urbano, o subemprego, que são aquelas atividades remuneratórias que não possuem vínculo empregatício, nem tampouco contribuem para a previdência, deixam o trabalhador ao léu. Um outro problema urbano é a autoconstrução, que são justamente aquelas edificações que são erguidas sem cuidados técnicos devidos, sem acompanhamento de um engenheiro, de um arquiteto, e oferecem grande risco de desabamento. Um problema urbano muito cobrado é o lixo urbano. Primeira coisa que você tem que lembrar: existem vários tipos de lixo na cidade: lixo doméstico, hospitalar, industrial. E além de sabermos os tipos, temos que entender que eles devem ser tratados de forma diferente. A exemplo do lixo hospitalar, que deve ser incinerado, mas aí eu saliento um tipo de lixo em especial, o lixo tecnológico. Você que está estudando, com certeza já ouviu falar algo sobre a obsolescência programada. É justamente aquela ideia de que a tecnologia de hoje, daqui a 6 meses, estará ultrapassada, e nós temos a tendência de comprar novas tecnologias rapidamente e abandonamos aquilo que julgamos que é velho tecnologicamente falando. E aí esse lixo tecnológico fica se acumulando. Qual é a melhor solução para esse lixo, professor? É a reutilização ou a reciclagem. No caso da reutilização, aquilo que é ultrapassado para você pode ser a chance que alguém está esperando para entrar no mundo da tecnologia. Então, muito cuidado com o lixo tecnológico. Um outro problema urbano, as enchentes urbanas. O que causa enchentes? Ah, professor, é o lixo nas cidades que é depositado de forma errada. Bem, você está certo, o lixo realmente causa enchentes urbanas. Porém, nós temos que salientar outras causas mais específicas. Uma delas, a impermeabilização do solo urbano, ou seja, mais concreto, mais asfalto na cidade, deixa o solo impermeável, a água não infiltra, e aí nós temos mais água escoando superficialmente. Com isso, mais água vai ser direcionada aos igarapés, aos canais fluviais urbanos, que não comportam esse volume excessivo e transbordam. Uma outra causa de enchentes urbanas é a retilinização de canais fluviais urbanos,
O igarapé, que antes era meândrico, tinha curvas sinuosas, e essas curvas reduziam a velocidade da água e facilitavam a infiltração, agora está reto, a velocidade da água é maior, a água demora menos tempo para infiltrar, consequentemente ao transbordo das margens. Então, as enchentes urbanas tão comuns aqui em Manaus, período da chuva, são um dos grandes problemas urbanos que enfrentamos no Brasil. Um problema muito cobrado, a mobilidade urbana, o ir e vir dentro da cidade. Uma solução para esse problema seria o alto investimento em transporte público de massa, mas transporte que realmente funcione. Podemos até associar meios de transportes, por exemplo, o metrô associado a uma ciclovia, onde o indivíduo chega à estação de metrô com sua bicicleta, deixa lá, pega o metrô e no final do dia retorna fazendo o caminho oposto. Um outro problema urbano, o déficit habitacional, que corresponde à falta de moradias dignas. E o que é uma moradia digna? É uma habitação que oferta saúde e segurança para seus moradores. E, por fim, nós não podemos esquecer da segregação socioespacial urbana, que é justamente dividir o solo urbano mediante o ganho individual de cada um. Nós vamos dizer, olha, você vai morar no condomínio porque você possui maior renda. Você vai morar na favela porque você possui menor renda. Eu estou separando as pessoas no solo urbano de acordo com sua renda. Aí é clássica aquela imagem que você pode ver aí na tela de um condomínio verticalizado e bem ao lado dele uma favela. Aí você verifica que o condomínio oferta aos seus moradores toda a segurança, toda a qualidade de vida, todo o lazer possível, enquanto ao lado nós temos a favela onde sobram problemas. Mas é importante lembrar também que há uma relação entre ambos. Muitos trabalhadores do condomínio moram na favela. E aí nós também temos muitos moradores do condomínio que compram, né, objetos da favela, produtos da favela, dos pontos comerciais da favela. Então há uma troca ali entre favela e condomínio dentro desse processo de segregação socioespacial urbana. Pré-calouro, agora vamos avaliar a nossa aprendizagem. Vamos fazer exercícios. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da pré-calouro. Vejamos alternativas. Letra A, industrialização voltada para o setor de base. Letra B, economia da borracha no sul da Amazônia. Letra C, fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. Letra D, exploração mineral na Chapada dos Guimarães. Letra E, extrativismo na região pantaneira. Para responder essa questão, pré-calouro, imagine só, o Centro-Oeste tem sido uma das regiões que mais se urbanizou nos últimos anos. Ou seja, até a década de 50, antes da construção de Brasília, o Centro-Oeste era terra de praticamente ninguém queria ir para o Centro-Oeste, um solo ácido, como é que se vai plantar, como é que se vai criar gado? Portanto, a partir da construção de Brasília começa a ocupação da região Centro-Oeste brasileira. Com isso, a partir da década de 70, chega o agronegócio, nós temos aí a agricultura mecanizada, nós vamos encontrar também uma pecuária mais intensiva no Centro-Oeste. Consequentemente, as cidades vão crescendo a partir deste contexto econômico. O agronegócio gerou o crescimento do Centro-Oeste nos últimos anos. E aí você vê o surgimento das famosas cidades do agronegócio. Portanto, nessa questão, marcaremos a letra C. Vamos lá, pré-calouro. Segunda questão, observa a charge. Olha o texto. A zona portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos investimentos públicos e privados, com o objetivo de promover sua renovação física e funcional. Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência sobre o processo de urbanização nessa região da metrópole carioca. Alternativas: A, mudança do perfil social. B, degradação do setor comercial. C, aumento da atividade industrial. D, redução da acessibilidade viária. Observa, o que você vê na charge? Você vê que um novo empreendimento está expulsando um empreendimento mais antigo. Estudamos isso na aula, falamos de gentrificação, que é a melhoria do espaço urbano. Entra o novo, sai o velho. Modificação do perfil social de uma região ou bairro da cidade. Com isso, marcamos com plena certeza, letra A,
ocorre uma mudança do perfil social desta parte da cidade. É isso que mostra a charge e é a resposta da segunda questão. Pré-calouro, obrigado pela companhia em mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Foco nos estudos, o vestibular está próximo. Dê um like no nosso canal, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau!